Capítulo 783. Quando ouviu os apelos ilusórios, Klein estava participando de um banquete na casa do Portland Moment devido à diferença de horário. O banquete começou às 7h30 e continuou até às 9h30 e até às 10. Isso porque os aperitivos, sopas, acompanhamentos, pratos principais, alimentos básicos, legumes, frutas e sobremesas somavam um total de 10 a 20 pratos. Os servos serviam os pratos um após o outro, retirando e trocando os pratos em uníssono para evitar que a mesa de jantar ficasse caótica, e também proporcionando um intervalo entre os pratos para permitir a conversa dos convidados. Os cavalheiros tomariam a iniciativa de conversar com as damas à sua direita. Em suma, é bastante problemático e exaustivo. Tenho até que anotar qual prato combina com qual álcool. Porém, é bem gostoso. Aproveitando a oportunidade quando o cordeiro assado estava sendo trocado, ele disse a Madame Willis à sua direita: "Minhas desculpas. Vou precisar usar o banheiro." Ele se levantou, pressionando a mão direita contra o peito e curvando-se ligeiramente como um gesto. Então, saiu do refeitório e se dirigiu a um dos banheiros do segundo andar. Ao entrar, trancou a porta e imediatamente deu 4 passos no sentido anti-horário para passar por cima da névoa cinza. A oração do Senhor enforcado. Ele deseja que eu o ajude a ganhar a boa vontade de um Obninski, e está disposto a encontrar 15 páginas do Diário de Roselle, ou me ajudar a fazer algo de igual valor. Seu progresso não é lento. Klein sentou-se no assento do louco enquanto emanou sua espiritualidade e tocou a estrela carmesim em constante crescimento e contração. Depois de ponderar por alguns segundos, ele disse: "Investigue todos os capitães de Fezak que participaram da Batalha Naval de Konotop em 1338. Como historiador, Klein soube imediatamente qual era a batalha naval quando soube que o interrogador havia morrido nas mãos de um Fezaciano em 1338. Em 1338, a relação entre Loen e Fezak era tensa, com conflitos ocasionais. Porém, houve apenas uma batalha que resultou na morte de alguém que estava no nível de comandante. Foi uma batalha naval que aconteceu em Konotop, em Balan Leste. E em uma frota fezaciana, definitivamente não havia muitos capitães. Reticências. Nas águas profundas e escuras, Alger Wilson viu a interminável névoa branco-acinzentada e ouviu a resposta do Senhor Louco. Investigue todos os capitães do Império Fezak que estiveram envolvidos na Batalha Naval de Konotop em 1338. Por que o Senhor Louco prestaria atenção a uma guerra tão trivial? Existe algum imenso segredo escondido neste assunto? O coração de Alger agitou-se. Sem qualquer hesitação, ele concordou diretamente. Seu desejo é o meu desejo. Tal missão era difícil e muito complicada para ele, mas não era perigosa. Era algo que o atual ele poderia aceitar. Após a resposta, Alger ouviu a voz profunda do Senhor Louco mais uma vez. Você pode retornar às proximidades do alvo. É isso. Como esperado do Senhor Louco. Depois de obter a autoridade, ele é mais parecido com um deus do mar do que com Calvitoa. Seu poder não se limita ao arquipélago Horsted. Alger ficou encantado ao agradecer solenemente ao louco. Então, curvando as costas e chutando as pernas, ele se virou de cabeça para baixo, mergulhando nas profundezas mais uma vez. Em poucos minutos, retornou ao lado do vulcão submarino e viu um fluxo turbulento na gigantesca caverna escura, enquanto os tentáculos se agitavam e ainda não tinham se acalmado. Embora Alger confiasse no Senhor Louco como sendo suficientemente poderoso e aterrorizante, um deus antigo que despertava, ele instintivamente tornou-se cauteloso quando viu aquela cena. Avançou cuidadosamente.
Suspeitava que o movimento de incontáveis tentáculos do Obninski era um sinal de boas-vindas. E neste momento, acima da névoa cinza, Klein, empunhando o cetro do deus do mar, franziu a testa ligeiramente. Ele se recusa a se comunicar com o deus do mar e até odeia esse sentimento, tornando-o relutante em mostrar sua boa vontade, ele murmurou baixinho, exasperado. Sua influência nas águas circundantes através do orador falhou. Por alguma razão desconhecida, o Obninski resistiu fortemente aos poderes Beyonder que promoviam uma afinidade com criaturas marinhas. Através da cena de oração, ele podia ver os grossos tentáculos se debatendo e sentiu vagamente que o alvo estava enfurecido. Estava tentando destruir todos os seres vivos que ousassem se aproximar dele. O Senhor enforcado passou. Ele está indo. Os cantos da boca de Klein se contraíram quando ele decidiu mudar de abordagem. Ele ergueu o cetro do deus do mar um pouco mais alto, permitindo que as gemas azuis na ponta acendessem uma após a outra, emitindo uma luz brilhante e ofuscante. Logo depois disso, direcionou a aura violenta da tempestade de relâmpagos, lançando-a sobre Obninski. Os grossos tentáculos que se agitavam no fundo do mar congelaram de repente antes de cair. Eles se agarraram perto do fundo do mar enquanto incontáveis pontos verdes de luz apareciam na caverna escura. Em meio a um som estrondoso, um monstro aterrorizante que poderia devorar um veleiro rastejou para fora. Seu corpo negro estampado era enorme e distorcido. Tinha um total de 3 cabeças e cada cabeça tinha mais de uma dúzia de olhos. Todos eles estavam emitindo uma luz verde. O monstro então se prostrou, parecendo tão obediente quanto um cão treinado. Na verdade, são necessários truques na comunicação. Klein assentiu satisfeito e mais uma vez usou os poderes de afinidade para fazer o Obninski abrir a boca de suas 3 cabeças através de uma conexão psíquica. Isso fez com que Alger visse instantaneamente 3 cavernas escuras, cada uma delas grande o suficiente para fornecer uma passagem para um veleiro em seu interior. Louvado seja o Senhor louco! Alger olhou para a cena magnífica diante dele e não pôde deixar de murmurar interiormente. Ele não perdeu tempo e escolheu a cabeça do meio nadando rapidamente em direção a ela. Uma passagem em espiral e distorcida apareceu rapidamente na visão de Alger, pois as paredes eram feitas de carne. A largura era comparável à proa do Vingador Azul. Suoshi. A água fluiu para a passagem, indo direto para as profundezas. Alger aproveitou a oportunidade para deixar seu corpo seguir o fluxo. De repente, ele se sentiu como se fosse novamente um marinheiro, travando um combate em meio às ondas, tonto por ter sido jogado de um lado para o outro. Não conseguia se manter firme. No momento em que Alger usou seus poderes Beyonder e se controlou, ele já havia deixado o túnel de carne. Ele estava em um mundo escuro e espaçoso, com uma sensação pegajosa nos pés. Havia um fedor putrido por toda parte ao seu redor. Em apenas um segundo, Alger percebeu que o líquido dentro dele o estava corroendo. Ele produziu apressadamente uma membrana de água enquanto a fazia inchar em uma esfera transparente. Ele sabia que já estava dentro do estômago do Obninski. Sem qualquer hesitação, pegou todos os frascos que havia preparado há muito tempo e começou a preparar a poção. À medida que os ingredientes suplementares eram jogados na garrafa de metal de boca larga, eles se misturavam em um líquido azul escuro. Depois disso, Alger cuidadosamente lançou uma água-viva que envolvia a água do mar azul celeste em sua membrana translúcida. O canto distante e etéreo cresceu em intensidade antes de se acalmar. Na garrafa não havia ondulações ou bolhas. O líquido era escuro, assim como o oceano antes de uma tempestade. Alger acalmou sua mente,
entrou em cogitação e pegou a garrafa de metal antes de engolir a poção Cantor do Oceano dentro dela. O líquido estava frio e causou uma dormência que desceu pela garganta e chegou ao estômago. Em seguida, espalhou-se pelas células do corpo a uma velocidade inimaginável. Naquele instante, Alger ouviu vagamente inúmeras vozes. Elas vieram de toda a vida no mar, mas o corpo do Obninski bloqueou a maior parte, deixando um som relativamente oculto. Plop, plop, plop. Alger sentiu seu coração bater violentamente enquanto vomitava sangue. Sua espiritualidade e as ondas sonoras começaram a remodelar sua voz e sua alma. Ele não pôde evitar quando abriu a boca, soltando um suspiro alto. Em meio ao suspiro, Alger sentiu seu corpo espiritual sendo ligeiramente rasgado. À medida que as ondas sonoras se espalhavam, elas primeiro se transformaram em escamas manchadas em sua pele antes de arrancarem longos pedaços de carne que pareciam tentáculos agitados. A onda sonora continuou se espalhando com seus fragmentos de corpo espiritual, fazendo contato com o líquido pegajoso dentro do estômago de Obninski, e eles retornaram magicamente, infundindo o corpo de Alger mais uma vez. Alger, que estava prestes a perder o controle, sentiu-se instantaneamente melhor ao aproveitar a oportunidade. Sem medo de se envergonhar, começou a cantar alto, numa tentativa de desabafar as ondas sonoras invisíveis que explodiriam seu corpo. Cantos ásperos, confusos e desafinados, cheios de uma sonoridade metálica se espalharam, onda após onda, misturando-se com os numerosos fragmentos do corpo espiritual antes de ricochetear nas paredes pegajosas do estômago do Obninski. Nesse processo, Alger era como um ingrediente sendo cozido em ondas sonoras à medida que era moldado. Finalmente, recuperou o controle de seu corpo e compreendeu sua espiritualidade em expansão. Finalmente, Alger fechou os olhos e um sorriso não pôde deixar de aparecer em seu rosto. Ele completou o primeiro objetivo que tinha em todos esses anos: avançar para o Cantor do Oceano. Ganhei controle superficial dos raios, ganhando uma mobilidade subaquática mais completa, bem como a habilidade de usar o canto para afetar os alvos. Esta última habilidade é diferente devido à singularidade de cada pessoa, produzindo diferentes caminhos ramificados. Uma delas é usar um belo canto para perturbar o corpo espiritual de um inimigo, fazendo-o ficar à deriva e cair em transe. Outra é aumentar a força explosiva, outra é simular um barulho estrondoso para deixar os outros estupefados, e outra é usar cantos caóticos e desagradáveis para deixar o inimigo frustrado, fazendo-o perder a racionalidade. Alger se inspecionou enquanto sua expressão se tornava um pouco estranha. Ele logo afastou esses pensamentos, pegou seus itens e nadou em direção à boca do Obninski antes de bater suavemente na boca já fechada. A boca se abriu lentamente enquanto rugia de repente, vomitando tudo em sua boca. Alger imediatamente sentiu como se estivesse no ar quando quase colidiu com um tubarão. Após uma série de ações, emergiu e nadou em direção ao Vingador Azul. Somente depois que o contorno do navio fantasma foi refletido em seus olhos ele realmente soltou um suspiro de alívio. Alger só estava preocupado que algo fora do comum acontecesse com o Vingador Azul enquanto ele avançava. Embora 1 ou 2 horas não fosse um grande problema, sempre havia todo tipo de surpresas neste mundo. Reticências. Depois de receber novamente a gratidão do Senhor enforcado, Klein voltou ao mundo real, lavou e secou as mãos antes de sair do banheiro e caminhar em direção ao refeitório. Quando a fragrância da comida inundou seus sentidos olfativos mais uma vez, lentamente respirou fundo e voltou ao seu lugar com um sorriso. Enquanto gesticulava para os convidados, ele se sentou. A essa altura já era a hora da sobremesa. Pelo que parece, fiquei muito tempo no banheiro.
Espero que depois de hoje não haja conversa sobre Duane Dantes ter prisão de ventre. Klein murmurou silenciosamente para si mesmo enquanto sorria para Madame Willis à sua direita, e disse: quando eu era jovem, comia todo tipo de comida estranha no continente sul. Uma delas chamava-se ameixas da árvore tenê. Elas têm gosto de manteiga, assim como essas sobremesas. Ele explicou eufemisticamente o motivo de seu atraso, insinuando que havia enfraquecido o estômago desde a juventude. Ponto.